Agora, por falar no presidente Lula, teve uma declaração do presidente Lula que também causou muita polêmica. Por falar nisso, ele tem causado muita polêmica nos últimos dias. E quem vai falar sobre esse assunto é a nossa repórter de Assis Oliveira, que já está aqui com a gente. Boa tarde, de Assis. Que declaração foi essa, onde o presidente fala, né, que tem as pessoas com transtornos mentais têm problema no parafuso? Foi isso mesmo que ele falou, de Assis? Oi, Micarla, foi isso sim. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa programação. Uma polêmica em cima da outra, né, perante ao que vocês acabaram de comentar. E a gente tem um vídeo exatamente desse pronunciamento do Lula, da fala dele, do presidente Lula, enfatizando exatamente esse trecho que você acabou de dizer. Ele disse que pessoas com transtornos mentais têm problemas de parafuso. A gente vai ver o vídeo e depois a gente vai ver a repercussão de tudo isso. E isso tudo resulta no que aconteceu em Blumenau, que 4 anjos foram vítima de uma pessoa que, na minha opinião, a ministra da Saúde está aqui, mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. Pois é, e aqui no Rio Grande do Norte, em todo o país, essa fala do presidente repercutiu muito mal, como a gente falou aí no início da nossa entrada. A gente entrou em contato com alguns parlamentares da base, também da oposição, e conversamos com a vereadora Tabata Pimenta, lá de Carnaúba dos Dantas, ela que tem um irmão especial e trabalha muito, né, no combate a essa situação toda. Ela se pronunciou no Twitter, fez 3 postagens e vocês estão vendo aí as imagens dessas postagens e a gente vai ler o que foi que ela disse. Na primeira postagem ela colocou: Paizinho, você disse que não queria ser bajulado e sim muito cobrado. Portanto, o senhor já sabe que se manifestou de forma totalmente capacitista. Se referiu aos brasileiros com possíveis transtornos mentais como pessoas com desequilíbrio de parafuso. Em uma outra postagem também no Twitter, a vereadora se pronunciou da seguinte forma: não podemos aceitar uma fala que desumaniza quase 30 milhões de brasileiros vinda do presidente. Falas estas que colocam PCDS em perigo e massacram aí o real problema de violência nas escolas, que passa por apoio integral aos alunos e professores, aí também um monitoramento extremista na net. Hoje pela manhã ela fez uma terceira postagem dizendo o seguinte: e choca porque foi em um contexto de ataques violentos às escolas e que aumenta aí o estigma e o preconceito contra pessoas com deficiência e transtorno mentais. Aqui no RN, por exemplo, estamos no estado que proporcionalmente tem mais PCDS, uma sigla usada exatamente para pessoas com algum tipo de transtornos mentais. É uma fala infeliz, infelizmente, e que vem, de certa forma, gerando polêmica, indignação por todos os lados. Micarla. Obrigada, de Assis Oliveira, pelas suas informações. E lógico, né? É lógico que a gente também tem que cobrar da autoridade maior desse país, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que uma fala como essa, capacitista, falando que alguém com um transtorno mental tem um parafuso a menos e o mais, né? Ainda culpando essas pessoas de ataques que já aconteceram e ataques que possam vir a acontecer, é, no mínimo, inaceitável.